Meus amados, eu os convido a abrir as Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 20. Jeremias, capítulo 20, a partir do verso 7. Jeremias, capítulo 20, verso 7. Diz assim: Senhor, tu me iludiste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei o seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim. E eu estou exausto, tentando contê-lo. Eu já não posso mais. Essas são as palavras de um profeta. Um profeta. Jeremias, o profeta conhecido por suas lágrimas. O profeta conhecido pelas suas reclamações. O profeta que escreve um livro inteiro só de lamentações, o livro que conhecemos como Lamentações de Jeremias. A palavra de um profeta, a palavra de alguém chamado ao espírito de profecia, a palavra de alguém sobre quem repousava o Espírito de Deus, e de tempos em tempos era tomado de forma possante, a palavra de alguém que no meio de uma multidão que vira as costas para Deus e que não lhe dá ouvidos, tem o seu coração devotado a sentir o que está passando pelo coração de Deus. O profeta, nós estamos ouvindo, nós estamos lendo as palavras, as declarações, as lamúrias, o pranto, a queixa de alguém que é profundamente quebrantado por aquilo que quebranta o coração de Deus. As palavras de um profeta. Nos nossos dias, nós temos visto um espírito de glamorização do ofício profético. Nos nossos dias, nós parece que adotamos uma concepção bastante estranha do que é ser profeta. Você sabe o que é ser profeta? Você tem ideia do que é ser um profeta? Você tem ideia do significado bíblico do que é ser um profeta? Na Bíblia, quem eram os profetas? Na Bíblia, os profetas não eram pessoas que chegavam na igreja com os melhores carros. Claro, falando daquele tempo. Com o melhor jumento. Os profetas não eram pessoas que ocupavam o topo da pirâmide social, não eram as pessoas mais benquistas na sociedade, não eram pessoas que desfrutavam das regalias dos reis, não eram pessoas que desfrutavam de grande prestígio na sociedade, não eram pessoas que viviam e comiam o melhor desta terra. Os profetas na Bíblia eram pessoas que estampam esse nível de insatisfação, esse nível de, às vezes, rancor, esse nível de sinceridade para com Deus, esse nível de angústia em seu coração, que albergavam dentro de si sofrimentos que talvez outras pessoas que não desenvolvessem o mesmo ofício profético não teriam a mínima condição de suportar, notadamente quando se vê que esse sofrimento estava completamente atrelado ao fato de ele ser profeta. Sim, ser profeta era um chamado às lágrimas. Ser profeta era um chamado, mais do que às lágrimas, ao ridículo e à exposição social. Jeremias, um dos maiores profetas da Bíblia, um dos profetas mais relevantes da Bíblia, um homem que profetiza em um tempo de dificuldades e é chamado por Deus para anunciar já com a prévia mensagem de que: Jeremias, eu estou te chamando para falar e já estou te dizendo, ninguém vai te ouvir. Eles não vão acreditar em você. Muito possivelmente nenhuma profecia que você fizer vai se cumprir durante a sua vida. Mas você está sendo chamado para isso. Mas o meu espírito vai com você. Mas a minha palavra vai arder em seu coração.
Jeremias não quer ir. Ele diz: Senhor, eu não sei falar. E aí Deus olha para ele e diz assim: não diga que você não sabe falar. E não diga que você é igual uma criança. Quem fez a boca? Fui eu. Eu vou colocar a palavra na tua boca. Fica tranquilo. Eu providencio tudo aquilo que for necessário para que se cumpra exatamente o ofício para o qual eu te designo nesse momento. Ser profeta era uma atitude, era uma tarefa, era um ofício, era uma conduta absolutamente ingrata. E eu acredito realmente que o povo dos nossos dias, que a igreja dos nossos dias não tem a mínima noção do que é ser profeta. Porque todas as vezes que eu abro alguma rede social, eu vejo pessoas bradando e parecendo orgulhosas de dizer: eu sou um profeta. Me respeita porque eu sou profeta. E hoje em dia essa praga tomou as crianças também. Os adolescentes estão orgulhosos em dizer que são profetas. E eu asseguro, sem ter a mínima noção do que biblicamente significa ser um profeta. Porque enquanto nós vemos pessoas nas redes sociais, nas igrejas, dizendo: me respeita porque eu sou profeta, arrogando posições eclesiásticas elevadas, pessoas que não sequer querem ser chamadas de pastores porque são profetas, ou parecem uma casta diferenciada, e parece que por serem profetas têm uma capacidade de adivinhação, inclusive dos números do seu CPF. Por serem profetas, viram pessoas que subsidiam apostas em bets, afinal ele sabe exatamente qual vai ser o resultado do jogo, ele é profeta. Por serem profetas, se veem dignos de regalias, se veem dignos de ofertas, se veem dignos de toda sorte de privilégios e prerrogativas, afinal são profetas, e sendo profetas, estão mais elevadas e mais acostumadas à presença de Deus do que pobres mortais, que nem eu e você, que não somos profetas. Por serem profetas, se veem dignos e merecedores dos mais elevados elogios, do camarote mais chique, do melhor lugar na igreja, da ala VIP, onde só celebridades e profetas podem ocupar. Por serem profetas, devem usar o melhor paletó. Por serem profetas, devem usar o cabelo mais espalhafatoso. Por serem profetas, têm o melhor carro. Por serem profetas, se veem no direito de cobrar valores proibitivos para pregar nas igrejas e anunciar as profecias. Aliás, ele é dono da profecia. Por serem profetas, colocam o arroba do Instagram: profeta fulano. E aí eu vou para a Bíblia. E quando eu vou para a Bíblia, eu vejo um homem chamado Jeremias, que olha e diz assim: Deus, você me iludiu. Eu achava que ser profeta era outra coisa. Deus, eu me sinto absolutamente enganado. Porque lá no capítulo 1, quando você me chamou, você não me disse que ser profeta era isso. E eu disse que eu não queria ir. E você disse: você vai sim. E aqui estou eu, sendo ridicularizado no meio do povo, experimentando toda sorte de dores e uma vida social absolutamente ingrata, desprovido de amigos, desprovido de uma vida comum que todo cidadão igual a mim pode viver. Estou aqui eu sem casar. Talvez você não saiba, mas Deus dá para Jeremias esse encargo: você não vai casar, Binho. Isso também é ser profeta. Alguns profetas casaram, ele não casou. Você pode também ser um profeta tipo Oséias, que casou com uma prostituta, que teve filhos que não eram dele, e que Deus o convida para perdoar essa mulher, com o mesmo número de vezes que fossem as traições dela. Jeremias está assim, indignado, angustiado, dizendo: eu me sinto contigo, Deus. Eu me sinto seduzido. Essa palavra no original, seduzido. Você me seduziu e agora você me enganou. Porque eu achava que ser profeta era outra coisa. Todos os dias eu sou ridicularizado. Todas as vezes que você pede para eu entregar uma palavra ao povo, é só destruição. Eu esperava que você fosse me ungir para entregar chave de carro para o povo.
para revelar CPF, para dar o número da Mega Sena para o povo, para anunciar qual é o time que vai ganhar na Bet, quem é o jogador que vai tomar cartão amarelo. Eu esperava isso, que a minha igreja lotasse, porque eu teria só palavra de vitória, e minha conta ia encher de Pix, só de oferta do povo, grato, porque a minha palavra destravou os destinos. Mas toda vez que você me chama para profetizar, é só para falar de cativeiro, é só para falar de invasão, é só para falar de derrota. Aí ninguém me quer pregando nas igrejas. E pelo contrário, eu fico passando de ridículo o tempo todo. Mas aí ele diz, porém, quando eu sinto que a tua palavra está de novo ardendo em meu coração, eu não consigo segurar. E aí eu esqueço desse negócio de ilusão, eu esqueço do ridículo, e eu só tenho vontade de mais uma vez me entregar, e deixar esse fogo queimar cada vez mais dentro de mim, para viver aquilo que o Senhor planejou para mim. Os profetas eram assim, eram seres chamados ao quebrantamento. Eram pessoas designadas da sociedade para experimentar aquilo que estava no coração de Deus. E sim, eles conheciam a dimensão de Deus que os outros meros mortais não conheciam. Eles conheciam um Deus que sofre, um Deus que se ira, um Deus que se apaixona, um Deus que se alegra, um Deus que sorri, um Deus que chora, um Deus que se entristece. Deus se revelava assim aos profetas e mostrava na vida dos profetas, de forma pedagógica e didática ao povo, o que o coração dele estava passando. E aí a primeira coisa que eu digo para vocês é: profecia não é previsão do futuro. Aliás, se você olhar, por exemplo, o que diz em Deuteronômio 18, se você olhar, por exemplo, o que diz em Levítico 19, havia uma sentença de morte para os adivinhadores do futuro. Sabia disso? Deus abominava essas pessoas. Os adivinhadores eram tidos como prognosticadores. Essas pessoas deveriam ser expulsas do arraial, apedrejadas ou até sentenciadas à morte. Não era essa a atitude do profeta. O profeta não era chamado para prever o futuro. O profeta era chamado para expor o coração de Deus no plano da eternidade. Profecia não é revelação, não é previsão do futuro. Profecia é revelação do eterno para o tempo presente. Era o coração de Deus derramado sobre o povo. Era Deus enxergando a realidade e dizendo assim: vocês enxergam de um jeito, eu enxergo de outro. Como ele fazia o povo conhecer isso? Por meio dos seus profetas. Então os profetas, normalmente, era Deus dizendo assim, ó: como vocês são burros, eu vou desenhar. E aí, você vê Isaías tendo sua boca queimada com brasa. Você vê Ezequiel, isso Isaías capítulo 6, Ezequiel no capítulo 4, ele cozinhando pão, e Deus diz assim: você vai passar um ano comendo pão, mas não vai cozinhar na brasa, vai cozinhar nas fezes, para Israel ver como eles têm se contaminado com a comida de outras nações. Aí Jeremias, que é convidado para usar um cinto podre, e sair com um cinto podre, para dizer: esse cinto deveria se agarrar à sua cintura, assim como Israel deveria se agarrar a mim, mas ele não vai se agarrar porque ele apodreceu, assim como a moral de Israel apodreceu, e já não consegue se agarrar a mim. O profeta era chamado para isso, para essas coisas. Como o próprio Oséias, que é chamado por Deus a esse nível de sofrimento, exposição e ridículo, de se casar com uma prostituta, com uma mulher que vai traí-lo, que vai abandoná-lo, que vai ter filhos de outro homem. E nisso, Deus dizendo: Israel, eu sou Oséias. Eu amo um povo que o tempo todo se enamora por outros amores, e que me troca o tempo inteiro. O profeta era esse. Era aquele responsável por expor o coração de Deus ao povo. Era um homem chamado a esse nível de interação, de se quebrantar por tudo aquilo que quebranta
o coração de Deus, experimentar esse contato com as emoções de Deus. O profeta dificilmente estava em contato com as bênçãos de Deus. O profeta dificilmente estava em contato com as benesses, com as portas abertas por Deus, com as chuvas de bênçãos derramadas por Deus. O profeta normalmente ele estava em contato com as confidências de Deus, com esse nível de interação dos segredos de Deus, com as emoções de Deus, com o pranto de Deus, com o choro de Deus, com o quebrantamento de Deus. Era Deus abrindo as portas do seu confessionário, deitando no divã para o profeta ouvir, dizendo: profeta, está com tempo hoje? Estou a fim de desabafar. Era esse nível de amizade que um profeta desenvolvia com Deus. Então, meu querido, saiba, profecia não é previsão do futuro. Profecia é revelação do eterno para um tempo presente. É o coração de Deus deleitado e derramado no coração de alguém. Era isso. Você quer viver uma vida profética, meu amigo? Eu acho que depois de hoje não. Assim era a vida dos profetas. Eu posso dizer para vocês 4 coisas que definem o ofício de um profeta. E talvez, entendendo melhor o cenário, apesar desse tipo de reclamação, você sai daqui hoje querendo viver uma vida profética. Você sai daqui hoje querendo desenvolver um nível de intimidade com Deus, tal e qual era desenvolvido pelos profetas do Antigo Testamento. Dizer: Senhor, eu quero viver isso. Eu quero ter uma vida profética, uma vida ressignificada, dentro desse espírito de profecia, o mesmo espírito que habitou Jeremias, que habitou Ezequiel, que habitou Daniel, que habitou Isaías. Que ele habite na minha casa, que ele habite no meu coração. Eu quero experimentar isso porque, apesar de Jeremias dizer: o Senhor me iludiu, ele também diz: a sua palavra continua queimando dentro de mim, e eu não consigo segurar ela, eu preciso anunciar. Eu sei que isso pode custar caro, mas custa caro mesmo a me silenciar diante de um espírito que não para de se mover dentro de mim. A primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é que o primeiro papel de um profeta a gente vai encontrar exatamente na primeira vez que a palavra profeta é mencionada na Bíblia. A palavra profeta é mencionada a primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 20, verso 7, designando Abraão. Abraão é um profeta. Deus diz: Abimeleque, o meu filho Abraão, ele é profeta. A primeira vez que um homem é chamado de profeta é Abraão. E por ser chamado de profeta, esse mesmo versículo, Gênesis 27, vai dizer: por ser profeta, sabe o que ele vai fazer? Ele vai interceder. Ele vai interceder por você. Curiosamente, é a primeira vez que a palavra interceder aparece na Bíblia. Gênesis 27. O que me leva a crer que o primeiro papel de um profeta é a intercessão. O profeta existe para interceder. E intercessão, ou intersecção no português de Portugal, quer dizer exatamente um ponto de comunhão entre dois extremos. É um conceito, inclusive, matemático. A intersecção entre dois números, exatamente o ponto em comum entre dois diferentes. Um profeta existe para fazer a intersecção entre o extremo da bênção, da misericórdia, da graça e do amor de Deus, e o extremo da pobreza, da miséria, da arrogância e da falta de humildade do homem. O profeta existe para orar por causas que não são dele. O profeta existe para fazer o meio de campo, é o camisa 10 de Deus. Ele faz o meio de campo entre a lamúria, o choro, o pranto, a miséria e o abandono do homem, de uma nação, de um povo, de uma igreja. E a misericórdia, a graça, o favor e o amor de um Deus com suas mãos estendidas. O profeta faz isso, faz o leva e traz. Ele fala do homem para Deus, ele intercede em favor do homem para Deus, e ele fala de Deus para o homem. Ele profetiza.
Em primeiro lugar, o profeta é um intercessor. Se alguém está buscando um profeta aqui na igreja, eu lhe asseguro, não sou eu. Ali tem 2 profetisas prontas para orar por você. As intercessoras da igreja, elas estão muito mais próximas de um espírito de profecia do que eu. Pessoas chamadas à intercessão são pessoas chamadas a uma vida profética. O primeiro ofício de um profeta é estar nessa brecha, nesse local de intercessão, de comunhão entre a necessidade de um povo e a misericórdia de um Deus. Em segundo lugar, um profeta, ele é alguém que ele tem uma relação com Deus que está além das palavras. E sim, se você quiser uma vida profética, passe a desenvolver uma relação com Deus além das palavras. Não era apenas dizer, assim diz o Senhor. Muitas vezes era expressar gestos, atitudes que demonstravam exatamente a vontade de Deus para aquele povo. Assim como Eliseu dizendo assim, tire flecha aí, Vageoás. Assim como Isaías, que no capítulo 20 é escrito que ele passa alguns anos andando nu pela cidade para expressar a vontade de Deus acerca de alguma coisa. O profeta era esse. Era alguém que ia além das palavras com Deus, que muitas vezes entendia Deus no silêncio, que muitas vezes estava em oração, mas uma oração desprovida de um discurso, uma oração só regada por lágrimas. E eu lembro muito das palavras da Madre Teresa de Calcutá, que alguém certa vez lhe perguntou, Madre Teresa, quando você está orando, o que você fala com Deus? Assim, nada, eu só escuto. E o que Deus fala com você? Nada, Ele só escuta. Essa relação, esse nível de interação, que vai além das palavras, que vai além daquilo que é dito, e há muito dito no não dito, que a gente só desenvolve e só reconhece quando tem um nível de intimidade bastante, a ponto de, sem que a pessoa diga nada, você sabe exatamente o que passa no coração dela. Aqueles casais que já acumulam dezenas de anos casados, que estão numa festa, e basta a mulher levantar uma sobrancelha, e ele diz exatamente, está na hora da gente ir embora? Senão eu apanho. Daqueles que se conhecem por um olhar, daqueles que se conhecem por uma tosse, daqueles que pelo tom da voz, você sabe exatamente o que ele sente. Esse nível de conhecimento, esse nível de interação que um profeta tem. E eu lhe pergunto, sendo bem sincero, qual foi a última vez que você orou sem palavras? A última vez que você, sozinho, sem a ajuda de uma música, chorou aos pés do Senhor? Qual foi aquela oração que você fez, que você não sabia traduzir, mas você tinha a plena consciência de que Deus estava entendendo absolutamente tudo, o que a sua alma não conseguia dizer? O Espírito de profecia nos dá essa tranquilidade, como escrito em Romanos capítulo 8, de que até as orações que nós não sabemos fazer, esse Espírito faz por nós com gemidos inexprimíveis. Uma vida profética é uma vida de intimidade com Deus além das palavras. Uma vida profética é uma vida de interação com Deus, nesse nível de conhecimento, de que muitas vezes você sabe a vontade de Deus só por uma testificação, só por uma sensação que vem ao seu coração quando a tragédia está perto de acontecer. Eu gosto de dar o exemplo de quando muitas vezes eu vou comprar presente para minha esposa e eu saio de casa sem ter a mínima ideia do que eu vou comprar. Eu entro na loja e a mulher diz assim, você está procurando alguma coisa? Eu digo, não sei, mas quando eu olhar eu vou saber. Sabe, você bateu o olho e diz, é isso que ela quer, é disso que ela gosta. A vida profética é a vida
em que você não precisa ficar decorando o que pode e o que não pode. A vida profética é a vida onde você vai além e consegue discernir o que convém e o que não convém na sua relação com o Deus que você já conhece, além das palavras. Em segundo lugar, uma vida profética é uma vida que entende que cada acontecimento da sua vida, quando você está em aliança e quando você decide ser amigo de Deus, ela é nada mais, nada menos do que uma revelação do coração de Deus. E nisso, nós conseguimos ressignificar os episódios mais terríveis que passamos em nossa vida. Por quê? Um profeta, ele era chamado a um nível de sofrimento tal, que ele compreendia que não se tratava simplesmente do sadismo de Deus e da ausência da sua misericórdia. Não, era apenas Deus chamando ele para que ele se compadeça e manifestasse empatia pelo sentimento e pelo quebrantamento do próprio Deus. O que está acontecendo comigo? Nada. Eu só estou experimentando o que Deus experimenta. Eu só estou provando uma fagulha, uma migalha do que é o coração de Deus, olhando para a igreja de 2025. E aqui, desculpa, eu quero dizer para você que em situações excepcionalíssimas, muito excepcionais, Deus às vezes nos convida ao sofrimento. Deus imprime em nós, inflige em nós sofrimentos pontuais para nos ensinar, para nos dar certas pedagogias. Mas eu não quero dizer para você que todo o sofrimento experimentado na sua vida foi Deus que causou. Eu não quero dizer para você, e não quero usar com irresponsabilidade Romanos 8, de dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive a sua traição, inclusive o abuso sexual sofrido na sua infância, inclusive a perda do seu ente querido. Eu não vou pregar com esse nível de irresponsabilidade e crueldade, porque não é isso que a Bíblia faz. Eu não quero dizer para você que aquele sofrimento foi Deus que causou, mas para um bem maior. Que naquele dia que você bateu o carro, que se acidentou, sem ter culpa nenhuma, era Deus que estava brincando de carrinho bate-bate lá no céu, para que você alcançasse um bem maior por meio daquela batida, que ceifou a vida de duas pessoas que estavam com você no carro. Eu não quero dizer isso, porque não é isso que eu creio que a Bíblia diz, mas eu creio que apesar desse evento trágico, que ocorreu por mau uso da sua e da liberdade de outras pessoas que estavam perto de você, que infelizmente você foi vítima de pessoas traiçoeiras que cruzaram o seu caminho, eu quero crer que apesar disso, que não foi Deus que causou, Deus pode pegar esse sofrimento e no meio dele fazer com que coisas aconteçam para que isso ganhe um novo significado e esse evento seja redimido em seu coração a ponto de aquele grande sofrimento ser convertido em um testemunho que vai impactar outras vidas que hoje estão passando pelo que você já passou. Nisso eu creio. Exemplo. Quem são as pessoas que normalmente começam centros de recuperação para ex-drogados ou para drogados? Normalmente, esses centros de recuperação são capitaneados por quem? Por pessoas que passaram pelo quê? Deus é especialista em transformar dor em testemunho. Vales, desertos, situações de extremo sofrimento, Deus é especialista em nos chamar para uma ressignificação e redenção dessas dores, a ponto de entendermos que mesmo aquela tragédia que não foi Deus que causou na sua vida, é um excelente chamado, uma excelente oportunidade para discernirmos o sentimento do coração de Deus e alargarmos os nossos ombros para entendermos dores que não entenderíamos se não tivéssemos passado pelo que passamos. Deus pode pegar o pior evento da tua vida e ressignificá-lo a partir do sentimento e da convicção de que uma vida profética é uma vida de empatia para com o coração de Deus.
e de entendermos que os nossos sofrimentos são grandes oportunidades para experimentarmos o sofrimento que todos os dias acomete o coração de um Deus absolutamente quebrantado, um Deus absolutamente apaixonado pelas causas que nos acometem. Sim, um profeta é alguém quebrantado por tudo aquilo que quebranta o coração de Deus. O profeta é aquele que entende que os sofrimentos que ele experimenta na vida, que andar nu, que comer sobre fezes, que todas essas situações, na verdade, são um convite a experimentar um pouco do que está no coração de Deus. Ah, meu querido, talvez você entendendo e assumindo hoje o desejo de viver uma vida profética, uma vida verdadeiramente profética, você ressignifique aquele abandono, você ressignifique aquela tragédia, ressignifique aquela perda, a ponto de não ficar trancado no seu quarto mais chorando, não ficar escravo e enclausurado por um luto que demora a passar, mas a partir de hoje se levantar e decidir consolar outras pessoas com a mesma consolação que recebemos do Espírito de Deus. É entender, o Deus que me consola, me transforma num consolador. Isso é ser profeta. É entender, eu estou sentindo, eu estou tendo o privilégio de sentir um pouquinho do que é o coração de Deus. Eu fui chamado para isso. Até as tragédias mais obscuras, mais inexplicáveis, mais revoltantes que aconteceram na tua vida, podem ser ressignificadas e redimidas a partir do entendimento de que quando o Espírito de Deus nos toma possantemente, Deus age em todas as coisas para que elas passem então a contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, esse chamado é um chamado para todos nós. Um profeta é alguém que não automatiza Deus. Sim. Ele não vê Deus como uma máquina de latinha de refrigerante. Eu coloco a moeda e ele me devolve o refrigerante. Ele não vê Deus dessa forma. Ele vê Deus como um ser absolutamente dotado de sentimentos. E ele passa a enxergar as pessoas da mesma forma. Se você chutar uma pedra, você sabe para onde a pedra vai. Dependendo do nível de força que você emprega numa bola, você sabe se a bola vai na gaveta, se a bola vai no dique do Tororó. Eu tenho a sensação que os jogadores do Bahia não sabem isso, mas deveriam saber, porque treinam para isso. Mas dá para saber mais ou menos a trajetória que a bola vai tomar a partir do momento que você chuta ela. Mas se você chutar um cachorro, você não sabe se ele vai te morder, se ele vai chorar, se ele vai se revoltar contra você. Você não sabe. Se você toma um adereço que está preso numa boneca no bebê reborn, você sabe exatamente que aquele negócio vem para sua mão e o bebê reborn não vai falar nada. Se você toma a chupeta de uma criança, você não sabe o tamanho do berreiro que você pode encontrar a partir disso. Todas as vezes que você falar com Deus, saiba que Ele também vai falar com você. Eu gosto muito de relembrar o dia que minha esposa olhou para mim, a gente recém-casado, e ela diz: não acredito que você vai vestir essa camisa é horrorosa, eu odeio essa camisa. Eu, sério? Ela sempre quis te dizer isso, essa camisa é horrorosa, você fica usando ela o tempo todo. Aí eu, puxa vida, eu achava ela tão bonita. Falando nisso, aquele seu vestido roxo é horroroso, ele fica péssimo em você, eu não sei porque você usa. Ela, sério? Ela falou assim: mas eu não lhe perguntei isso não. Eu disse: pois é, mas a partir do momento que você falou comigo, você me deu ousadia de falar para você também. Então cuidado, porque relacionamentos são assim. E com Deus não existe nada automatizado.
Quando você for orar para Ele, quando você for conversar com Ele, esteja preparado para o que Ele vai dizer para você, para o que vem da parte dEle. Saiba que Deus tem vontades, saiba que Deus tem paixões, saiba que Deus tem ira, saiba que Deus tem ciúmes, saiba que Deus também tem ódio. Salmo 5, Ele odeia todos que praticam iniquidade. Deus também odeia. Deus odeia certas... Aliás, antes de falar de Jesus para alguém, pergunte a Jesus se Ele quer realmente abençoar essa pessoa. Já parou para falar isso? Gente, ninguém está autorizado a falar de Jesus para uma pessoa sem antes falar dessa pessoa para Jesus. Pense em Ananias, Atos capítulo 9. É chamado para orar por Saulo de Tarso. E diz: Ananias, vai até a rua chamada direita, lá você vai encontrar um homem chamado Saulo, ele está orando. Vá lá e fale com ele. Não quero falar. Vai falar sim, tá bom, fala o quê? Fale que ele vai sofrer. Vai sofrer pelo meu nome. Imagina se Ananias chega lá: Saulo, eu vim te dizer, eis que as portas e janelas do céu, eis que a vitória já está decretada sobre a sua vida, varão. Ele, no terceiro dia, que vitória é essa, meu irmão? Essa é a sua vitória da Bahia, né? Porque todo dia eu estou experimentando 8-0 aqui. Apedrejamento, naufrágio, tentativa de homicídio. A bênção que Paulo encontrou. Amigos virando as costas. Aí Jesus dizendo: não, rapaz, eu mandei você falar que ele ia sofrer pelo meu nome. Então, meu irmão, antes de falar de Jesus para alguém, fale dessa pessoa para Jesus. E queira ouvir de Jesus qual é o plano de Jesus para a vida dessa pessoa. O que Jesus planejou? Porque Jesus tem sentimentos, Jesus tem vontades. A vida com Jesus, a vida com Deus, ela não é automatizada. Ele não é a pedra que você chuta e sabe exatamente para onde vai. Com Deus não tem manha, não tem método, não tem tutorial. Eu não estou aqui para ensinar: se você fizer isso, você ganha aquilo. Sei lá, meu irmão. O que funciona para mim não funciona para você, não. Deus me pede coisas que jamais te pediria. Deus pede coisas a você que não pediria a ninguém mais. É assim. Deus tem relações pessoais com cada um de nós. Deus não nos trata de forma fordista. Deus não nos reproduz assim em atacado, não. A relação com Deus é uma relação próxima. É uma relação de sentimentos. E todo profeta é chamado a experimentar isso. Veja que os livros dos profetas, as profecias, a forma de Deus falar com cada profeta era bem diferente. Bem diferente um do outro. Samuel era doido para ver Deus. Ele só ouvia. Toda vez que ele queria ver, Deus dizia: Samuel, quieta. Deus não vê como vê o homem. Só escute. Mas você vai em Isaías capítulo 6, verso 1. No ano que morreu Josias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Quem sabe? Daniel tinha umas visões tudo doida. Jeremias tinha um comportamento todo doido. Imagina andar num cinto podre no meio da rua. Essa era a vida do profeta. Com cada um ele tinha uma forma diferente de falar. E eu não tenho dúvida que ele pode desenvolver uma forma única de falar só com você. De te chamar para um nível de quebrantamento, de um nível de intimidade que ninguém jamais experimentou igual. Que é só seu. Que não é maior, que não é menor, que é diferente do meu. É um chamado para você ressignificar sua vida inteira. E repensar todos os atos que aconteceram, bons e ruins. Dizendo como é que isso aqui pode servir para manifestar mais empatia com aquilo que quebranta o coração de Deus. Meu amigo, a última coisa que eu queria falar para você é que um profeta é alguém sem pudores diante de Deus. Ele tem a plena consciência de que Deus se ofende muito mais com a hipocrisia de um santo do que com a sinceridade de um pecador.
Ele fala. Ele vai além das palavras, mas quando ele está nas palavras, são palavras de verdade. Ele não tem medo. E ele não acha que Deus vai jogar um raio na cabeça dele se ele chegar para Deus assim: você mentiu para mim. É assim que eu me sinto. Você me iludiu. Eu acreditei que era outra coisa. E na hora ele despeja, ele desabafa, ele solta, ele larga. É assim que eu me sinto. Eu sinto como se Deus tivesse mentido para mim, como se Deus tivesse me seduzido, me enganado. Esse é o meu sentimento. Mas aí a tua palavra vem de novo. Esse sentimento vai embora, porque o que fica é um ardor no meu coração, é um fogo que queima dentro de mim e não se apaga, a ponto de eu dizer que eu não tenho como segurar isso só para mim, e eu volto a profetizar tudo aquilo que eu jurei que eu nunca mais ia profetizar. Eu volto a fazer de novo, porque eu me lembro do teu amor, da tua misericórdia. Eu me lembro do teu poder. Eu me lembro que as coisas saíram do meu controle. Mas eu me lembro da tua voz ecoando no meu ouvido, dizendo que o Senhor continua controlando tudo. Ah, meu amigo. E aí, ele manifesta arrependimento. Ele volta atrás. Ele fala o que está sentindo na hora. Mas ele não hesita em voltar atrás e dizer: ah, Senhor, mas eu também me arrependo. Olha, eu estava nervoso, desculpa. Naquela hora eu falei sem pensar, mas era o que eu estava sentindo de verdade. Mas que bom que eu não simplesmente fiquei nisso e fui embora. Eu falei, eu me debrucei, eu desabafei, mas eu fiquei aqui para ser transformado por ti. E agora eu já penso diferente, porque eu conheço a tua misericórdia. Tem um desafio para você. Você imaginar duas situações. Primeira delas: imagine que você está em casa, e aí um ladrão entra na tua casa, tenta entrar por trás ali do quintal, e você conhece a sua casa melhor que o ladrão, né? Aí você lembra que tem uma arma do seu avô lá no maleiro dele. Aí você vai lá, você pega a arma, vai surpreender o ladrão, chega, passa por trás dele e atira. Aí quando você vai ver, não era um ladrão, era uma criança, estava pegando a bola que caiu lá. Aí você: eita, achei que fosse um ladrão, e agora? Aí você corre para evitar o flagrante. Aí você liga para o seu advogado, vai dizer: rapaz, matei um cara lá em casa, achei que era um ladrão, estava com medo dele me roubar, de fazer algum mal para minha família. E aí você já pensa na tese: legítima defesa putativa, é o nome disso no direito criminal. Já sei, é porque você incidiu em erro naquele momento. Você acreditou que era uma coisa, na verdade era outra. E você vai criando a tese junto com ele. Ele vai dizendo: calma, espere 2 dias, a gente vai se apresentar. Vou perguntar ao delegado se já existe prisão preventiva. Vamos pensar na tese, costurar tudo direitinho aqui. Você faz isso. Mas eu queria te imaginar com você uma segunda hipótese. Imagine que um dia está reunido sua família lá, e você está pegando essa mesma arma do seu avô para limpar. Ah, meu avô deixou aqui, pegou para limpar, passou um paninho, e você não percebeu, ela está carregada. Ela dispara e atinge seu pai. Seu pai cai na sala. O que você faz? Você foge? Você pensa nas consequências? Você pensa na tese jurídica que você vai aplicar? Você liga para o advogado? Ou você senta, chora, chora, chora e chora, porque você machucou alguém que você ama? Quero saber de você, como é o seu coração quando você peca? Você pensa em evitar o flagrante? Está preocupado em não deixar as pessoas descobrirem? Você pensa em salvar sua reputação? Ou você se quebranta, senta, chora e chora, porque você feriu o coração de alguém que você ama? A resposta a isso vai dizer:
se você tem uma vida profética ou não. E se você quer ter uma vida profética ou não. Tem um louvor que eu já falei mal dele algumas vezes, já falei bem em outras. Tem semana que eu gosto, tem semana que eu não gosto. E é intrigante esse louvor. A nossa querida e amada irmã Fernanda Brum, há mais de 20 anos atrás, disse que um quebrantado coração move o coração de Deus. E às vezes eu penso, não gosto disso, porque para que eu vou mover o coração de Deus? O coração de Deus está bom já. Eu já falei tão mal. E antes eu gostava, depois desgostei, depois passei a gostar. E essa semana, vocês estão com sorte, é a semana do gosto. Semana que vem pode mudar. Porque existe um aspecto relacional nisso, de entender que o coração de Deus, ele não é de pedra. E aí é nessas horas que Jonas, por exemplo, se lasca. Jonas, eu não queria vir. Sabia que quando o povo de Nínive se quebrantasse, o seu coração ia se quebrantar também? Eu sabia. Você é um ser relacional. Eu esperava um Deus com um coração de pedra, um Deus implacável, um Deus que julgasse meu inimigo do jeito que eu julgaria, um Deus que não perdoasse quem eu não quero perdoar. Eu esperava um Deus assim, um Deus implacável, um Deus que se vingasse de todo mundo que eu desejo me vingar, um Deus que validasse melhor a minha dor e agisse contra o meu inimigo. Eu esperava esse Deus, mas eu esqueci que o seu coração se move. Eu esqueci que você é um ser relacional. Eu esqueci que você é capaz de perdoar. Eu esqueci que você tem graça, tem misericórdia, e que elas nunca se acabam e se renovam a cada manhã, e que elas são a causa de nós não sermos consumidos. Eu esqueci que eu também estava no ventre do peixe e precisei da tua misericórdia. Eu clamei, você me ouviu, o peixe me vomitou vivo. Eu esqueci disso. E agora eu estou aqui, experimentando um Deus que se quebranta quando vê um coração quebrantado. Meu amigo, uma vida profética é uma vida quebrantada aos pés do Senhor. E é esse convite que eu te faço agora. Se quebrante aos pés do Senhor. Se derrame, além das palavras, além do discurso, além de uma oração bem feita, que o seu coração possa chorar com tudo aquilo que entristece Deus. E que todos os sofrimentos que você já experimentou sejam reinterpretados a partir dessa ótica do espírito de profecia que te move a ser resposta das suas orações, a ser mais forte do que sua dor, a levantar e a estar disponível para transformar em testemunho que vai abençoar todos aqueles que passam hoje pela dor que um dia você passou. Um profeta é esse, empático e simpático à dor que acomete o coração do seu Deus. Que sejamos assim, quebrantados diante dele. Fique de pé, vamos cantar. Todos juntos. Tudo que eu tenho a te ofertar quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Do coração, move o coração de Deus. Quebrantado coração, traz o céu pra nós. Quebrantado coração, move o coração de Deus. Quebrantado coração, traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é
profeta normalmente é alguém que pensa em desistir. É alguém que tem vontade de abandonar tudo, de jogar tudo para cima. Você não é o único. Jeremias também teve, Isaías também teve, Ezequiel também teve, João Batista também teve. O maior de todos os profetas também teve coragem de jogar tudo para cima. É alguém que às vezes se sente enganado por Deus, que se sente iludido. É alguém que diz: eu não tinha ideia que seria assim, eu achei que seria mais fácil. É alguém que às vezes dá vontade de dizer: não dá mais. Mas se eu digo, eu não mencionarei, nem mais falarei seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, e eu estou exausto tentando contê-lo. Não dá mais. Que esse fogo arda no seu coração todos os dias, e que ele seja mais forte do que a vontade de desistir, e que os grilhões que te puxam, que te trazem de volta ao centro do espírito de profecia e da vontade dele para a tua vida, do propósito dele para a sua vida e para o seu testemunho, que ressignifica a sua dor, que transforma a sua relação com ele em uma relação mais humana, mais real, mais verdadeira, mais amorosa, mais afetuosa, menos automática, menos máquina, menos inteligência artificial. Que essa relação te traga para um nível de conhecimento que vai além das palavras, que toca o céu com o coração, com emoções, com sentimentos debruçados, derramados diante dele, com lágrimas que substituem palavras. E como nas palavras de John Bunyan, na oração é muito mais importante ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Que esse espírito te atraia ao significado verdadeiro de uma vida profética, e que hoje você saia daqui com o seu coração verdadeiramente quebrantado com tudo aquilo que quebranta o coração de Deus. Deus, quebrantados em tua presença, nós apresentamos-nos aos teus pés e diante das tuas mãos, suplicando que a nossa vida profética seja uma vida com significado, que possamos reinterpretar a nossa vida à luz daquilo que queima no teu coração, e que esse fogo arda dentro de nós, a ponto de experimentarmos a plenitude do teu Espírito, seja no recebimento das bênçãos, ou seja em cada lágrima vertida, sabendo que nada mais nada menos estamos sendo empáticos àquilo que arde no coração de Deus. Que o nosso sofrimento tenha significado e ganhe valor, validação diante da tua presença. Essa é a nossa oração. Nos dá corações quebrantados e levanta-nos como vozes proféticas para Salvador, para a Bahia, para o Brasil, para o mundo. E em teu nome dizemos que o amor de Deus, que a graça de Cristo, que a comunhão do Espírito Santo, aquele que nos convida a uma vida profética, seja com todos aqueles que têm os seus corações quebrantados diante de Jesus Cristo, desde agora e até o céu. Amém e amém.